Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde. Nós iremos, nesta tarde, retomarmos a nossa aula. Matéria Geografia Bíblica, segunda aula, tá? Lembrando que eu já passei para vocês a terceira aula, né? E estamos retomando a segunda aula hoje, por forma do erro cometido anteriormente, já conversamos sobre isso. Portanto, meus irmãos, nesta aula nós iremos tratar sobre a terra de Israel na dependência do clima e de impérios, tá? Iremos tratar também nesta aula sobre as cidades-estados. Iremos tratar também nesta aula sobre os ixos e as estações e o significado dos ventos na Bíblia, né? Então, é importante que vocês não fiquem só na nossa aula, só na leitura da apostila. É importante que vocês façam pesquisas sobre o assunto, para que vocês possam estar um pouco mais desenvolvendo o vosso conhecimento, né? O conhecimento de vocês, que é importante. Conhecer nunca é ruim, tá? Conhecer é sempre bom. Bom, meus queridos, como sempre tenho dito, nós seremos pontuais, né? Ou pontual. Não há necessidade de ficarmos lendo toda a apostila aqui, pois vocês têm a apostila sobre o domínio de vocês, sobre a mão de vocês. Então nós seremos pontual sobre aquilo, sobre a aula de hoje, tá? Citaremos, quando eu digo seremos pontual, eu estou dizendo que eu vou citar os pontos mais importantes, tá? Da nossa aula, os pontos mais importantes da nossa aula, tá? Então, vamos lá. Tratando sobre a terra de Israel, a dependência climática, tá? E os impérios que ali viviam sobre a região de Israel. É importante declararmos que, e já foi falado isso a vocês, né? Que a terra de Israel, ou o país de Israel, ele fica, é uma faixa de terra pequena, tá? Aonde fica entre o deserto e o mar Mediterrâneo, tá? É importante deixarmos isso claro, tem também na apostila. Trabalhamos também a dependência, né? Nesta aula trabalhamos também a dependência de Israel com relação à chuva, né? Uma região bem árida, similar ao que nós temos aqui no Nordeste. É claro que no Oriente Médio, né, a região de Israel é muito mais árida do que a nossa região aqui no Nordeste. Está bem próximo do sertão nordestino, né? Uma terra árida, seca, extremamente dependente do cair da chuva para que possa, né, ou possam ser feito o plantio, pois era disso que eles viviam. Não haviam as grandes indústrias como nós temos hoje, né? Hoje nós temos grandes indústrias, mas antigamente não. Antigamente era a agricultura e a pecuária, né? Vivia do leite da ovelha, do leite da vaca, da carne, dos animais e assim sucessivamente, né? Então não havia as grandes indústrias. Muito bem sabemos que havia o desenvolvimento da fabricação de armas, da fabricação de enxadas e assim sucessivamente, mas não eram grandes indústrias. Não dava para viver disso no período, tá? É lógico que depois veio se desenvolvendo a Revolução Industrial e assim sucessivamente, né? Então, vamos lá, tá? Uma vegetação, né? Uma região árida, né? Banhado por grandes afluentes, né? Citamos aqui duas grandes regiões
que banhavam ali a região de Israel. Um é o rio Nilo, né? O povo de Israel vivia próximo ali ao rio Nilo ali também, né? No Egito. O Tigre e o Eufrates, tá? Esses eram os 3 rios nas quais o povo de Israel sobreviviam dessas águas. O importante também lembrar que durante o período de seca, o povo israelense tinha uma dificuldade de água, por quê? Porque seus pequenos riachos e os poucos pequenos rios que na região existiam, eles acabavam minguando, né? Os riachos acabavam sumindo, né? E voltavam depois das longas chuvas. Os rios acabavam diminuindo excessivamente a sua quantidade de água, tá? No período de sequidão, tá bom? Duas estações predominavam, né? Duas estações predominam até hoje. Isso não quer dizer que nós não temos lá o outono, isso não quer dizer que nós não temos a primavera, não é como a nossa, tá? Mas o que predomina, as estações que predominam no Oriente Médio, principalmente na região de Israel, principalmente nesse momento aqui, é a região, o clima verão, né? Verão, a estação de verão, o veraneio, o verão, que é extremamente seco, extremamente castigante, e o inverno, tá? Então essas duas estações predominam fortemente. Isso não quer dizer, olha, pelo amor de Deus, não vai dizer, o professor falou que não existe primavera, que não existe outono na região de Israel, ou que não existiam, né, primavera e outono. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que predomina, tá? É o verão e o inverno. O inverno, quando Deus queria abençoar e quando Deus abençoava mesmo, né? Era um período de extrema períodos longos de chuva, a ponto, já passamos por essa parte, né? Mas a ponto de que preparava a terra para o plantio, a chuva caindo no momento certo para que o plantio pudesse amadurecer e eles terem uma colheita abençoadas, tá? Então vamos lá. A terra de Canaã, onde estava Israel, servia como um corredor. Por ela ficar entre o deserto e o mar Mediterrâneo, lembrando que, né, as regiões marítimas serviam de porto e de desenvolvimento comercial. Lembre-se que Israel está fora desse eixo, tá? Então veja bem, Israel não tem esse desenvolvimento comercial pelo mar. Vai ter, né, em terra. E ele está em uma faixa que favorece, né, o que favorecia e que favorece até hoje a comercialização em terra, tá bom? É importante deixar isso claro para vocês, tá? Era um corredor comercial de extrema potência na época, tá? E isso não quer dizer que não seja hoje. Israel é extremamente cobiçado, né? A prova é que os chineses querem se apoderar, querem fazer aliança, querem estar junto com Israel, porque é uma potência, né? Uma outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui, para que vocês compreendam, as estradas que havia na Serra Central, passando por Hebron, Jerusalém, Betel, tá? Uma outra rota pela Transjordânia, né, que ligava um dos portos ao sul, né, o Golfo e o Estizion, tá? Edom, Moabe, Amon, né, seguindo até Damasco na Síria, né? Até hoje é assim, irmãos, até hoje é assim, tá? O que acontece em Israel, toda a comercialização de Israel nesse período aqui, acontecia por terra. Hoje nós temos os aviões
que fazem essas transações comerciais rápido, né? Não temos a necessidade de grandes navegações mais como antes, são muito poucas navegações, né? Hoje nós temos os aviões que fazem isso. Isso não quer dizer que os navios, né, perderam a sua utilidade, não é isso. Ainda há um grande comércio pelo mar. Por exemplo, para muitas regiões, a China entrega os seus produtos pelo mar, né? Aqui no Brasil nós temos, no Rio de Janeiro, nós temos em Recife, nós temos o Porto de Santos, né, que é um grande recebedor de produtos chineses do Brasil, né? Tudo isso pelo mar, né? O carregamento de petróleo, por exemplo, pelo mar, né? É pelo mar que é feito, né? Mas com isso eu quero dizer que naquele período Israel não tinha tanta facilidade assim, né? O comércio deles girava mais em torno do seu espaço terreno, né? Não era como cidades, por exemplo, que tinha acesso a portos e tinham portos. Então essas cidades se desenvolveram melhor, principalmente as cidades gregas se desenvolveram melhor, né? No período, na época. Na época era tido como grandes metrópoles, tá? Meus irmãos, passando esta fase, nós iremos agora para a fase das cidades-estados. O que eram as cidades-estados? Um grupo de cidades que formavam um estado local, né? E nós temos aí quem? No período de Israel, na época, né? Os hetitas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus que hoje é Jerusalém, né? Conquistada pelo grande rei Davi, já falamos sobre isso também. Ainda outras civilizações daquele período formavam as cidades-estados. Tá? Quem que era o ser mais importante na cidade-estado? Nós temos ali o rei, que exercia o seu poder sobre as cidades, sobre os camponeses, sobre o sacerdote e sobre o exército. Na cidade-estado, o rei era tido como um deus. Lembre-se de Nabucodonosor, né, que ele vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui eu conquistei, né, com o meu grande poder, isso aqui é meu, né? Então, ou seja, por quê? Porque se sentia um deus. Lembre que os imperadores de Roma, eles obrigavam ou queriam obrigar os cristãos, por exemplo, a adorar as suas imagens. Não é isso? Então, nos templos romanos, né, no período romano, nos templos romanos espalhados pelas cidades da Ásia, pelo Oriente Médio, no período, havia uma estátua, tá, do imperador. Havia uma estátua do imperador. Tá? E que tinha que ser adorado. Por quê? Porque ele era o poder supremo. O faraó, por exemplo, era tido como Deus, né? Deus Ra, né? O faraó. Por quê? Porque ele era o governante. Ele era o rei. Então, geralmente, nas cidades-estados, o rei era tido como Deus e tinha um controle sobre este povo. Tá? E depois nós temos, né, os camponeses, que era de suma importância. Por que camponeses? Porque era eles que plantavam, era eles que aqueciam o comércio no período dessa resistência aqui. As cidades-estados não era uma formação exclusiva do período de Israel. A arqueologia comprova que, por exemplo, a cidade de Jericó já era habitada pelo menos há 6.000 anos antes de Cristo. Então, ou seja, essa questão de cidade-estado não é exclusivamente do período de Israel, já existia antes, tá? Veja que Israel, quando ele sai do Egito, ele sai conquistando essas civilizações, tomando essas terras, tá bom? Então não é uma coisa exclusiva de Israel. Diante dessas nações, Israel é um país novo, é um país noviço, né? Até na construção de Israel, quando Abraão é chamado e a partir de Abraão se constitui a nação Israel,
ela é nova, porque nós já tínhamos aí os sumérios, nós já tínhamos os acadianos, né, que eram os caldeus, os babilônicos, entre outros, os egípcios, entre outras civilizações. São civilizações mais antigas do que o povo de Israel. Então, essa questão de cidade-estado não é exclusivo do período do surgimento de Israel. Já existiam, tá? E nós vemos aí que Jericó, por exemplo, já existia há 6.000 anos antes de Cristo, já era habitada. Então vamos lá. Na época da formação das tribos, ela já estava totalmente arrasada. Ela, quem aqui a gente está falando de Jericó, tá? Na formação das tribos de Israel, quando vai dividir novamente ali, quando o povo reconquista a terra novamente, e Josué vai dividir ali, vocês já sabem que Jericó já estava arrasada, já não era mais a velha Jericó, tá? Então, vamos lá. Como funcionava as cidades, estados, eu já falei, esqueci de falar para vocês sobre os guerreiros, né? Guerreiros profissionais, né? Guerreiros profissionais de armas, que trocavam seus serviços de proteção por alimentos fornecidos por quem contratava os seus serviços. Exclusivamente os camponeses, que queriam proteger as suas terras, queriam proteger as suas fazendas, seus animais. Então eles contratavam os serviços desses mercenários, era tido como mercenários, tá? Eis aí, irmão, de onde surge a palavra de mercenário, pessoas que vendiam o seu serviço, vendiam proteção, né? Em troca de alimento, de dinheiro e de uma vida farta, uma vida estável, né? Então, quando alguém chama aquele pregador, aquele pastor, é um mercenário, nós estamos dizendo que ele comercializa, né, a sua fé, que ele troca a sua fé, né? Então é importante, é daqui que vem a ideia de mercenário, tá? A origem da ideia de mercenário vem desses guerreiros que vendiam os seus serviços, tá? Vamos lá? As cidades eram fortalecidas, né, pelos seus muros, né? Quero dar para vocês aqui um fundo histórico sobre isso. O que é a ideia? A ideia é que, tá? É importante que vocês analisem isso. Quanto mais forte, mais alto, mais largo fossem os muros das cidades, mais fortificadas elas eram, tá? Então, ou seja, os muros da cidade apresentava se ela era uma fortaleza ou não. Por exemplo, tomamos como exemplo a cidade de Jericó. Ela era uma fortaleza. Por quê? Porque os seus muros eram amplos. Olha a discussão do povo aqui. A discussão do povo aqui era como que nós vamos passar pelas muralhas de Jericó, né? Em cima das muralhas de Jericó haviam construções de casa, né? Os carros do exército a cavalo passavam por cima dos muros, desfilavam por cima dos muros. Então, ou seja, era uma cidade que nunca tinha sido conquistada por causa dos seus muros, tá? E conta-nos a história que haviam cidades no período que, além de ter os seus muros fortes, né, largos, amplos, difícil de ser transpassados, elas cavavam fosses em volta da cidade, ou seja, buracos, né, extremamente vales profundos, de que não dava para o exército inimigo ultrapassar e chegar próximo das muralhas também, né? E a cidade só tinha acesso a outra região quando baixava os portões que serviam também de pontes. É interessante isso, servia de pontes. Então, cidade com essas fosses aí abertos eram difíceis de serem conquistadas. Tá bom? Então, vamos lá. Passamos pelas cidades-estados. O poder era do rei. Tínhamos os camponeses,
né? E tínhamos os guerreiros que trabalhavam vendendo seu serviço de proteção e de guerras, né? Para lutar nas guerras em nome de determinados exércitos. Por exemplo, Davi, quando ele foge de Israel com medo de Saul, ele tem um grupo e ele é um mercenário. Por quê? Porque ele passa a vender proteção a determinados reis. A prova é que quando ele se junta ao exército filisteu, o rei filisteu diz que não, que Davi não pode ir com eles. Por quê? Porque Davi era israelense e vendo seus irmãos sofrer, poderia no meio da guerra se revoltar contra os filisteus, né? Por quê? Porque Davi, além de israelita, era mercenário, não era tido como confiável, tá bom? Então, seguiremos aqui a nossa aula de hoje, né? Vamos falar agora sobre os Ixos, tá? Quem eram os Ixos, né? Para que a gente possa dar um pano de fundo histórico. Os Ixos foi um grupo de nômade que chegaram ao Egito, tá? Chegaram ao Egito durante um período, cresceram, se fortificaram e tomaram o Egito. Então, no período em que José é posto como governador no Egito, não era um egípcio legítimo que reinava sobre o povo, era um estrangeiro, tá? Era um Ixo. Porém, quando um povo nativo da terra, um egípcio legítimo, retoma o poder, né? O texto bíblico vai dizer que ele não conhecia José. Não é que ele não conhecia, não é que ele não sabia do que José tinha feito, tá? É que ele não reconhecia José como um benfeitor por ser estrangeiro, tá? Então, em nome da nacionalidade de José, eles abandonam tudo aquilo que José fez, tá? Quando eles vão escravizar Israel por Israel estar crescendo e se fortificando na terra, é por medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu no período dos Ixos, que cresceram, multiplicaram-se, fortificaram-se dentro do Egito e dominaram o Egito, né? Então os egípcios, por medo disso, vai penalizar Israel por eles terem sofrido essa experiência lá atrás. É um fundo histórico importante. Porém, os Ixos foram importantíssimo para a humanidade, para as civilizações da época. Por quê? Porque os Ixos, eles desenvolveram um trabalho de urbanização, tá? Um trabalho de fortalecimento de armamento sobre os exércitos. A implantação de guerras a cavalo foi implantada pelos Ixos. Então eles foram de suma importância, tá bom? Quer saber mais coisas sobre os Ixos? Pesquisem, procurem, tá bom? No final da nossa matéria, eu vou dar alguns livros aqui, tá? Que nós estudamos sobre esta matéria, tá bom? Para que vocês possam, se possível, comprar, se não possível, baixar, mas pesquisem sobre os Ixos, que é muito interessante, tá bom? As estações, nós já falamos, verão, estação seca, né? E o inverno, a estação chuvosa, tá bom? Trataremos agora sobre os ventos, tá? Os ventos é de suma importância na Bíblia, né? Por exemplo, quando nós lemos lá que Deus falou: Moisés, toca nas águas com o cajado, que Moisés toca, vem um vento que sopra a noite toda, né? Abrindo as águas do Mar Vermelho para que o povo de Israel pudessem passar, né? E quando eles passam, que o povo
do Egito está vendo, o vento cessa e engole o povo, né, do Egito, o exército de Faraó. Né? No Vale dos Ossos Secos, nós também vamos encontrar que quando o profeta ele profetiza, né, ele vai profetizar sobre o Vale de Ossos Secos, vem um vento, né, um vento forte e toma conta daquele exército ali. Ó, precisamos saber que os ventos na Bíblia têm seus propósitos e significados. Tá bom, meus irmãos? Por exemplo, ó, temos aí um dos primeiros ventos. Vento do Oriente ou vento leste, que você vai ler na Bíblia. Tá? Simboliza devastação, destruição, desgraça. O vento leste. Tá? Ou o vento oriental. Tem alguns textos aí, você pode pesquisar outros textos para enriquecer o seu conhecimento. Sempre que eu falo, irmãos, para que vocês possam pesquisar, é para enriquecer o vosso crescimento. O crescimento de vocês, tá bom? Vamos lá. O vento ocidental ou o vento oeste simboliza livramento, provisão, né? Por exemplo, foi um vento ocidental que sopra no mar e vai abrindo o mar, ou seja, livramento, né? Deu livramento para o povo de Israel. Olha, já estou dando para vocês aí tema de mensagem, hein? Vocês podem pregar aí sobre os 4 ventos, né? Vocês podem pregar aí os 4 ventos na Bíblia e fogo na seara. O outro vento aqui, o terceiro vento aqui que nós temos aqui, o vento norte, que simboliza friagem, né? Ou refrescante, aquele que refrigera a alma, né? Que trabalha a ideia de refrigerar, de acalmar, de tranquilizar, né? Então vamos lá. O vento sul, que simboliza também a calma. Estão aí os textos, né? Para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam ler. Tá? Qualquer dúvida, meus irmãos, é só me perguntar. Espero ter ajudado, ter tirado as dúvidas de vocês, né? Com relação à apostila, que se vocês não pegaram ainda com o nosso presbítero Claudio, vocês vão pegar, mas espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, tá? Irmãos, e não se acanhem de perguntar, tá bom? Uma outra coisa, professor, o senhor falou tal coisa, eu não concordei. Tá? Eu não concordei, mas é assim, eu não concordei. Você tem que dizer por que você não concordou. Ó, eu não concordei porque eu li um livro, eu li um texto bíblico, né? Na Bíblia está escrito assim, assado. Sem problema, meus irmãos. Nós vamos dialogar sobre o assunto, tá bom? Eu não sou detentor do conhecimento, nós estamos compartilhando o conhecimento. E eu espero ter ajudado vocês nesta aula, esta segunda aula de Geografia Bíblica, em que nós tratamos alguns pontos importantíssimos aqui para o nosso conhecimento, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, né? E eu aguardo e espero os irmãos nas próximas aulas, né? Semana que vem nós vamos para a 4ª aula, tá? Se eu não estou enganado, não. Essa aula de Geografia Bíblica nós vamos até a 5ª aula. Tem muita coisa para a gente conversar, para a gente dialogar e ainda não é tudo, tá? Por isso que eu digo para vocês, pesquisem, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço em nome de Jesus.